Olha, o Ministério da Justiça e Cidadania vai antecipar o envio de armas e equipamentos de segurança pedidos pelo governo de Rondônia. Agentes penitenciários federais vão ajudar as autoridades de Rondônia a coordenar a ronda e a transferência de presos ligados a facções criminosas para outros presídios do estado. Além de Rondônia, os estados do Mato Grosso e Roraima pediram ajuda ao Ministério. Aqui, a grande preocupação do estado é em relação à fronteira, já que são mais de 1.300 quilômetros que dividem o estado com a Bolívia, principal rota de entrada de armamento e droga no país. E a questão de insegurança no sistema prisional, todas as unidades prisionais brasileiras, elas possuem problemas. Elas sempre estão à mercê de ocorrer algum evento, certo? Seja ele pela comida, seja ele por falta da visita, seja ele por crimes de facções. Então, assim, são inúmeros os problemas que existem dentro de uma unidade prisional. Hoje, em Rondônia, são 53 presídios com capacidade para 6.700 pessoas. Só que mais de 11 mil presos estão atrás das grades e outros 10 mil mandados de prisão estão sendo cumpridos. Com toda essa superlotação, Rondônia é hoje considerado o estado com maior proporção de presidiários do país. Preso é preso, a gente é a gente. Mesmo que seja um parente seu, que ele esteja lá dentro, a partir do momento que ele está lá dentro exercendo a função dele, você se torna ser um estranho. É que nem quando você serve a pátria, quando você jura a bandeira, você desonra teu pai e tua mãe. Se tiver numa guerra e precisar matar teu pai e tua mãe, você vai ter que executá-lo. Mesmo assim funciona lá dentro do sistema. É por isso que existem essas facções rivais hoje no país. É um querendo mandar mais do que o outro, uma facção querendo mandar mais do que a outra. Um dos presos mortos na rebelião no Amazonas é de Porto Velho. A família nega que ele fazia parte de facções e reclama que ele foi colocado pelo governo com detentos de alta periculosidade. Se uma pessoa fez um furto, foi preso porque roubou, por que ele está misturado com um criminoso ou com um estuprador? Devia ter separado, devia cada um deles, eles fazer uma separação de cada um deles, mas fica tudo ali, tudo misturado. Olha, o sistema prisional do Brasil, ele é caótico. Não há outra definição. Ou a gente começa do zero e faz as coisas do jeito que tem que fazer, ou então nós vamos entregar os presídios para os presos. Porque aonde a autoridade não manda, onde a autoridade não dá o exemplo da organização, do seguimento de normas, de leis, de condutas, vem o outro, no caso dos presídios, o bandido, e toma conta. Toma conta do jeito que tomou. No Brasil inteiro está assim. As autoridades têm hoje medo do que pode acontecer dentro dos presídios, porque eles perderam o controle. Estão pedindo socorro para todo mundo. Não estou falando de Rondônia, não. Estou falando do Amazonas, não. Estou falando do Brasil. Mas o caos chegou nesse ponto por absoluta ausência de autoridade e irresponsabilidade daqueles que tinham o dever de fazer tudo isso funcionar. E isso não é uma crítica isolada só aos governos, não. Isso passa por judiciário, por Ministério Público, enfim, tá todo mundo no mesmo balaio porque deixaram a coisa acontecer. Alguns com mais culpa, outros com menos culpa, mas todos com igual, com a sua parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo. O presídio do Amazonas, meu Deus do céu, estava sendo transformado num museu, daqui a pouco virou um presídio. Quer dizer, como é que pode? Não é nem um local adequado para se guardar presos. Não é. Imagine, estava sendo montado a estrutura para ser um museu. Será agora? Não vai ser museu, vou botar os presos lá dentro. E aí tinha lugar para 300, botaram 1.800. Pare um pouquinho. E as autoridades federais sabiam disso, tinham consciência disso, absoluta consciência disso. E deu
no que deu. Roraima, pior. As condições do presídio de Roraima, onde também aconteceu outra chacina, mesma coisa. A mesma tragédia, a mesma lambança, a mesma irresponsabilidade. Tudo fora do que rege a Constituição, da questão dos direitos humanos, tudo fora. Não tem nada dentro dos parâmetros. Nada dentro dos parâmetros. E aí virou o caos que a gente viu virar. E aí daqui a pouco, os outros estados vai ao som da valsa. Ué, se lá faz, vamos fazer aqui também. Porque aí já vira, já não é demonstração de insatisfação só, não. É fazer as coisas de uma maneira concatenada. Ué, se fazem lá, vamos fazer aqui também, para mostrar que está tudo igual. Ah, não está tudo igual, mas também não está muito diferente, não. Vamos admitir. Por outro lado, é bom a gente enfatizar, e já fizemos isso aqui na sexta-feira, no sábado de manhã, no Papo de Redação na TV, quando dissemos das providências que foram tomadas, rápidas, enérgicas, céleres, inteligentes, do governo do Estado, por decisão do governador Confúcio Moura, tendo à frente o secretário-chefe da Casa Civil, Emerson Castro, que reuniu todas as autoridades de todos os poderes, inclusive o deputado Anderson Pereira, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, que se uniu pedindo, inclusive, para os agentes ajudarem a evitar qualquer tipo de anormalidade nesse período. O Rondônia teve sorte, mas tinha tudo também para virar uma outra tragédia. Não é acidente, como falou o presidente, não, viu, seu Temer? Não tem nada de acidente, é tragédia mesmo, dona Renata Beccaria. E o presidente nacional dos servidores penitenciários, junto com demais membros da associação, inspecionaram na manhã de hoje os presídios da capital. Uma comissão formada pelo presidente da Federação Nacional dos Servidores Penitenciários, junto com os membros do Sigiperon de Rondônia, visitaram hoje os presídios de Porto Velho. Os agentes revistaram as celas e toda a estrutura do local. Segundo o presidente do Sindicato do Estado, o governo federal, mesmo liberando todo o recurso para a reformulação das condições das penitenciárias, não sabe nem um terço do que acontece e como estão esses locais. Serve para o ministro da Justiça, né, que se recusa a aceitar que o crime está afrontando o Estado, recusa a aceitar a força dos criminosos. A gente não pode recusar, a gente tem que aceitar que eles estão com força para a gente poder combater de uma forma melhor e evitar esses massacres, evitar o sofrimento das mães que estão chorando pelos filhos, dos pais que estão chorando pelos filhos. Isso serve para isso. E não esquecer desse momento, porque esse momento vai passar, daqui a pouco se esfria. Vai esfriar. E aí nós vamos voltar para o mesmismo, devolvendo o preço para a sociedade do jeito que a gente está devolvendo? Segundo o presidente nacional dos servidores, assim como os diversos estados brasileiros, Rondônia possui problemas de superlotação e déficit de servidores, e que as condições chegam a ser subhumanas. Felizmente, temos a dizer que realmente é preocupante a situação em Rondônia. Nós tivemos agora de manhã visitando 4 presídios e todas as 4 unidades que nós visitamos, existe sim uma possibilidade de ocorrer algo de muito ruim também no sistema penitenciário aqui no estado de Rondônia. Segundo ele, a ajuda do governo não vai minimizar o que está acontecendo nas penitenciárias brasileiras. Nós vimos ali o presídio onde se intitula, tem um apelido, né, 470, é uma situação dificílima que está ali. Nós temos 7 guaritas naquele presídio, somente 2 estão ativadas pela Polícia Militar. Nós temos 350 presos com as 3 facções, as piores, os presos mais periculosos que estão aqui no estado de Rondônia, estão nesses 3 presídios, numa situação muito vulnerável, porque apenas 8 agentes penitenciários estão no plantão, em alguns momentos fica apenas 3, 4 em um raio. Isso é muito preocupante. Então a gente vê com muita dificuldade a situação do estado de Rondônia. Tem razão. Espero que o governo ouça esses alertas que são dados, porque daqui a pouco acontece uma tragédia dessas, especialmente com mortes, e não é a morte dos amotinados só, não, é dos próprios agentes penitenciários, 8 agentes penitenciários para cuidar de tanta gente de alta periculosidade. Olha, é muito perigoso expor
o profissional, o servidor desse jeito. Aí acontece o que a gente teme que aconteça, a gente mostra essa gravação de novo, e aí vou dizer, pois é, foram avisados e não tomaram as devidas providências. Tem a sensação que, já que estamos em guerra, e é algo que tem que ser tomado como medidas de urgência, é a contratação de mais agentes penitenciários. Eu tenho a sensação que muito antes de qualquer outra ação é botar mais gente lá dentro para organizar aquela desordem.